A paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre Noé e sua família. O que aconteceu com a família de Noé na Bíblia? A família de Noé foi escolhida por Deus para a missão de reconstruir a civilização humana após o dilúvio. Além de Noé, essa família era formada por sua mulher, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras. Tanto a mulher de Noé quanto as mulheres de seus 3 filhos são anônimas no texto bíblico. A Bíblia registra que a família de Noé viveu em um dos períodos mais complicados da história humana. Gênesis capítulo 6 descreve uma humanidade afundada em violência e depravação, ao ponto de necessitar de uma intervenção divina drástica. O ser humano realmente estava aproveitando toda a sua capacidade para o mal, e a perversidade alcançou um nível sem precedentes. Porém, nesse mesmo contexto, Noé é citado como um homem de retidão e integridade diante de Deus, muito diferente do restante de sua geração. A retidão de Noé, contudo, não era apenas um testemunho de sua integridade moral, mas um reflexo da graça soberana de Deus operando em sua vida. Inclusive, ele foi um precursor da verdade bíblica de que a justiça verdadeira diante de Deus não provém dos esforços humanos, mas da fé em sua promessa e obediência à sua palavra. Noé creu na palavra do Senhor, obedeceu às instruções divinas e sua família foi salva da destruição. Isso significa que a construção da arca por ordem divina foi um ato de fé inabalável de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Inclusive, é interessante notar que Deus anunciou a Noé algo que o mundo jamais havia visto. A ideia de um dilúvio que cobriria toda a terra era, sem dúvida, algo completamente fora da compreensão dos contemporâneos de Noé. Porém, mesmo diante de uma catástrofe inédita, Noé escolheu crer e obedecer à palavra de Deus, ainda que isto parecesse absurdo aos olhos humanos. A obediência de Noé não foi passiva, mas uma ação concreta que demonstrou sua confiança total em Deus. A fé bíblica, portanto, não se resume apenas a uma crença intelectual, mas se expressa em ações que refletem a confiança em Deus e sua palavra. A família de Noé e a vida na arca. Noé entrou na arca com a sua família e com os exemplares de animais, e o próprio Deus trancou a porta da arca. Porém, a vida na arca, sob condições adversas e incertas, certamente testou a fé e a resiliência de Noé e sua família. Do lado de fora, o julgamento divino estava sendo derramado sobre o mundo, e do lado de dentro da arca, a família de Noé estava sendo desafiada a viver em meio às adversidades de um ambiente confinado, flutuando sobre águas agitadas. É possível que os dias tenham se tornado praticamente indistintos, misturando-se em uma continuidade de cuidados com os animais, manutenção da arca e orações ao Senhor. O barulho incessante da chuva e o balançar constante da arca provavelmente não deixaram a família de Noé esquecer nem por um minuto do juízo divino que caía sobre a terra. Então, esse período de prova deve ter aprimorado a percepção de Noé e sua família
quando a necessidade contínua de confiança na providência e nas promessas de Deus. A família de Noé após o dilúvio. A Bíblia diz que quando as águas do dilúvio finalmente baixaram, a arca repousou sobre o monte Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Então, Noé e sua família tiveram de enfrentar o desafio de reconstruir suas vidas em um mundo drasticamente transformado. A terra, que uma vez fora repleta de vida, agora se encontrava desolada e havia apenas o silencioso testemunho do juízo divino sobre a corrupção humana. No entanto, pela graça divina, a família de Noé havia sobrevivido a toda aquela destruição e estava pronta para um novo começo. O primeiro ato de Noé, ao sair da arca, foi construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios como expressão de sua gratidão e adoração a Deus por sua salvação e misericórdia. Deus, em resposta à adoração de Noé, abençoou sua família e ordenou que eles se multiplicassem e povoassem novamente a terra, assim como havia sido ordenado originalmente a Adão e Eva no jardim do Éden. O Senhor também fez uma aliança prometendo não mais destruir a vida com um dilúvio, e institui o arco nas nuvens como sinal dessa aliança. Tudo isto foi mais uma prova da graça de Deus em sua relação com a criação, apesar da persistência do pecado humano. Depois, a família de Noé deu origem a diferentes povos e nações. Os descendentes de Jafé deram origem aos povos indo-europeus. Os descendentes de Cã, em sua maior parte, são geralmente associados com povos da África e partes da Ásia. E os descendentes de Sem foram os ancestrais dos povos semitas, dentre os quais estavam os hebreus. Gênesis capítulo 10. O pecado na família de Noé. A família de Noé foi poupada do juízo divino, mas isto não significava que aquela era uma família perfeita. Na verdade, tudo foi pela graça de Deus. Nesse sentido, um dos episódios mais lembrados envolvendo aquela família foi o incidente de Noé com a vinha, resultando em embriaguez e numa situação vergonhosa dentro de sua própria tenda. A reação de seus filhos a esse episódio, com Sem e Jafé agindo com respeito e dignidade, enquanto Cã expôs a vergonha de seu pai, destaca as diferentes respostas humanas ao pecado e suas consequências. Esse incidente não apenas mostrou a vulnerabilidade humana ao pecado, mas também teve implicações futuras na família de Noé, conforme as bênçãos e maldições que foram pronunciadas por ele sobre seus filhos. Sem dúvida, a presença contínua do pecado na família de Noé e, por extensão, em toda a humanidade, destaca a necessidade constante da graça e da misericórdia de Deus para lidar com o pecado e suas consequências em nossas vidas. As águas do dilúvio lavaram os pecadores da face da terra, mas não lavaram a natureza pecaminosa do coração do homem. O problema do pecado, na verdade, só pode ser resolvido mediante a obra da redenção, a aplicação prática sobre a história da família de Noé. Hoje, vivemos em tempos que espelham os dias de Noé em termos de corrupção e afastamento dos caminhos de Deus. As famílias cristãs enfrentam o desafio de manter-se fiéis ao chamado divino, num mundo que frequentemente rejeita os valores bíblicos. A história da família de Noé nos ensina a importância de viver pela fé
ancorando nossas vidas nas promessas de Deus e na obediência à sua palavra, mesmo quando isso contraria as normas sociais do nosso mundo. Cada família é chamada a ser luz em um mundo corrompido, pregando a justiça e vivendo de acordo com os princípios divinos, assim como Noé fez em sua época. Noé e sua família nos lembram que, apesar das circunstâncias, a graça e a misericórdia de Deus permanecem com um verdadeiro fundamento para a esperança e a renovação da vida. A história da família de Noé é um testemunho a respeito da soberania de Deus, da seriedade do pecado, do julgamento divino e, acima de tudo, da maravilhosa graça do Senhor que salva e sustenta seu povo através das gerações. Fonte baseada no site Estilo e Adoração. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Que venhamos fazer uma reflexão sobre a história da vida de Noé e de sua família. Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua vida.